folks, welcome to our virtual class. Let's start. What do you have for today? O que a gente tem para hoje? Today I'm talking about conditionals. A gente vai falar sobre as condicionais. In English, we have 4 conditionals. Zero conditional, second conditional, third conditional, and fourth conditional. Today, we study 2 these conditionals, a zero and the first. Certo? Dessas 4 condicionais, a gente tem a zero condicional, a primeira condicional, a segunda e a terceira. Dessas 4, a gente vai ver hoje 2, a zero e a primeira, certo? As condicionais, como a própria nomenclatura já traz, elas são frases que trazem uma condição. Como é que a gente exprime uma condição em inglês? Qual é o elemento no inglês, no português, que exprime uma condição? É o famoso se. E se tivesse sido diferente? Então, a condição de uma condição, né, é ter a partícula se. No inglês, não é diferente. Quando a gente quer ter uma condicional, a gente também tem que, primeiramente, imprimir a condição. Onde é que está a condição? No se. E como é esse se in English? How can I say se in English? In English, se means if. Ok? Então, já saibam, né? Me deparei com essa partículazinha aqui em inglês, o if é porque ele significa se. E eu já sei que aqui eu vou ter uma condição, certo? Então, se eu vi o if, não tem nem o que pensar muito não, tá, galerinha? É condição e pronto. É só correr pro abraço. Agora sim, por que tem tantas condicionais? Não é porque cada uma vai se comportar de uma forma peculiar, de uma forma um pouco diferente. Então, as condicionais, as sentenças condicionais, independente se é a zero, a primeira, a segunda ou a terceira, elas vão ter 2 partes, 2 momentos. Um momento que é a condição, onde reside, onde eu encontro a condição, e outro momento que é o resultado da minha ação, o resultado da minha condição. Então, a primeira parte, uma das partes, é a que tem a partícula if, ou seja, é onde está a nossa condição. Lembrando que o if significa o que, galera? Se. E temos uma outra parte, uma segunda parte, sem a partícula if, ou seja, não tem o if, que é onde está o resultado. Então, as 2 partes de uma sentença condicional estão intimamente relacionadas. Como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai ver só 2, né? A zero conditional and a first conditional, ok? Então, ficou claro aqui? Sentenças condicionais são frases com 2 partes. A parte que tem a condição e a parte que tem o resultado. E como é que eu sei onde é que está a condição? Quem é que vai me dizer onde está a condição? O if, que significa o quê? What if means? Se. E quantos e se's nós trazemos na vida, não é? How many ifs we bring in your lives? Zero conditional. Utilizada para demonstrar um resultado que sempre acontece. Guarde essa informação. Eu vou usar a zero conditional em que situação? Demonstrar um resultado que sempre acontece. If I study hard, I will take good grades. Se eu estudar muito, eu vou obter boas notas. Isso aí é lógico, né? É algo que sempre acontece. Amanda, mais uma vez estou vendo aqui essa palavrinha que nos persegue, structure, palavrinha estrutura. Por quê? Porque é sempre as formulazinhas matemáticas que eu trago para a gente entender o funcionamento dos tempos verbais que a gente está estudando, né? Então, qual é a estrutura de uma sentença na condicional zero? O que ela tem que ter? Uma coisa a gente já sabe, se é condição, tem que ter quem? Se é condição, gente, não tem nem como, eu não posso fugir, tem que ter o if, porque se não tiver o if, não é condição, ok? Então, de cara, a gente já sabe que tem que ter o if. Por isso aqui, que na estrutura,
If plus subject plus present condition. Aí eu vou colocar a vírgula, né? Subject and present result. Então, eu tenho que ter o if, que é a condição, o sujeito, a condição presente, né? É o complemento da frase. Aí coloco a vírgula. Sujeito e o resultado. Lembra que eu falei que uma sentença condicional é composta pela condição e pelo resultado? Então, a gente pode dizer aqui que essa partezinha aqui, até a vírgula de uma sentença condicional, que tem o if, aqui nós temos a condição. Então, onde tiver o if é onde está a minha condição. E essa partezinha aqui, depois da vírgula, present result, é onde nós temos o que, galerinha? Onde nós temos o resultado. Certo? Então, onde está o if é onde tem a minha condição. Onde está? Onde não está o if, obviamente, onde está o meu resultado. A minha consequência. Certo? Só que não necessariamente o if ele pode vir no início da frase. Por isso que eu estou trazendo esses dois tipos de estrutura. Eu posso inverter isso daqui, certo? Eu posso trazer o resultado para o início da sentença e posso trazer a condição para o final. Então, eu apenas inverto isso daqui, certo? Eu trago o resultado para cá, para o início, posso fazer isso. E trago a condição para o final da minha sentença. Então, aqui eu tenho, primeiramente, o resultado, para só depois ter a minha condição, certo? Estão vendo? Onde é que está a condição? Onde tem o if, ok? Então, aqui está a minha condição, apenas invertir. Vai alterar o significado da minha frase, a mensagem que eu estou querendo passar? De jeito nenhum. São só duas formas diferentes de falar da mesma coisa. Só temos que observar uma coisinha aqui. Como eu inverti, eu coloquei a condição ao final da minha sentença, então, eu tenho que observar que o if está assumindo a função do conectivo. Então, por isso que nesse caso aqui não tem a vírgula, porque o if está ligando, está linkando o resultado com a condição. No primeiro caso, como o if está no início da frase, eu não tenho um elemento que faça essa conexão, que ligue a condição e o resultado. Então, por isso que eu tenho que usar aqui a vírgula. Mas, quando eu inverto, o if assume o papel da vírgula e eu não escrevo a vírgula. Por isso que aqui não está representada a vírgula. Tá certo, amor? Tô entendendo, né? A zero condicional a gente usa para demonstrar um resultado que sempre acontece. A sentença é dividida em duas partes, uma condição e um resultado, onde eu posso ter a condição primeiro e o resultado ao final, ou posso inverter isso daí, trazer primeiro o resultado, depois a condição. Lembrando que quando eu faço essa alteração, eu não vou usar a vírgula para fazer a separação de condição e resultado, porque o if já está assumindo esse papel. Mas como é que vai funcionar isso aí na prática? Como é que eu vou usar isso daí? Que situações? Let's check this example. In Brazil, if you pass vestibular, you enter university. In the USA, if you have a high score in the SAT, you are approved at MIT. No Brasil, se você passar no vestibular, você entra na universidade. Nos Estados Unidos, se você tiver uma alta média no seu término de curso, você é aprovado no MIT. MIT é o teste de seleção das universidades, porque lá você não faz vestibular. É de acordo com o seu histórico, com o seu currículo escolar e as atividades extras que você agrega ao seu currículo, certo? Então, aqui eu tenho duas sentenças condicionais. Onde é que estão essas duas sentenças condicionais, Amanda? Deixa eu marcar aqui pra gente. We have the first. If you pass vestibular, you enter university. Se você passar no vestibular, você entra na universidade. E tem uma segunda. If you have a high score in the SAT, you are approved at MIT. Se tiver uma alta média, né, do seu desenvolvimento escolar, no seu boletim, né, você é aprovado para entrar em uma universidade.
Vocês estão vendo, ó, que as duas sentenças estão sendo separadas por vírgula, tanto aqui como aqui. Por quê? Porque primeiro tem uma condição. Como é que eu sei que primeiro está vindo a condição? Olha o if aqui. Tá? If you pass vestibular, se você passar no vestibular, é o quê? A nossa condição. You enter university. Você vai entrar. Qual é o resultado? Entrar na universidade. Então, aqui é o nosso resultado. Result. Ok? The same thing we have in the second case. If you have a high score in the set, se você tiver uma nota alta no seu boletim, né? Então, se eu tenho o if aqui, é a condição. You are approved admit. Você vai ser aprovado. Então, aqui é o resultado. Estão vendo que a condição está sendo separada do resultado pelo quê? Por uma vírgula. Mas eu posso inverter isso daqui. Eu trouxe para cá o exemplo, né? If you pass vestibular, you enter university. Se você passar no vestibular, você entra na universidade. Isso aqui é o nosso quê? É a vírgula, é o quê? Tem o if, é porque isso aqui é a nossa condição. Separei a condição do resultado por uma vírgula. O que vem depois da vírgula é o nosso resultado. Você vai entrar na universidade. Agora eu posso inverter isso aqui. Eu posso primeiro falar o resultado e depois falar a condição. Uma dicasinha, se vocês tiverem que identificar, porque isso também vai ser pedido de vocês, onde está o resultado, onde está a condição. Primeira coisa que a gente tem que procurar é o if, porque onde está o if é onde está a minha condição. Então, aqui eu inverti. I change the positions. You enter university if you pass vestibular. Você entrará na universidade se você passar no vestibular. Está aqui o if. Opa, se está aqui o if, o que acompanha, a partir dele, e o que acompanha é a nossa condição. Vou colocar aqui o C for condition, ok? E o que vem antes? É o resultado. R for result. Para o resultado. Estão vendo que eu só mudei aqui? Eu tive uma alteração na mensagem que eu estou querendo passar? Não, a mensagem é a mesma. Eu só inverti, só estou falando a mesma coisa de uma forma diferente. Só um detalhe aqui. Estão vendo que aqui, quando a condição vem no início, eu separo a condição do resultado por uma vírgula. Agora, quando eu inverto isso daí, o if, ele assume o papel da vírgula, por isso que eu não escrevo a vírgula aqui, tá bom? E aí, galerinha, a gente pode trocar o if pelo when, sem alteração de sentido. Certo? Eu poderia dizer, when you pass vestibular, you enter university. Quando você passa no vestibular, você entra na universidade, né? E eu posso colocar aqui também o when. Poderia colocar aqui sem problema nenhum o when, ok? Tanto é que eu trouxe aqui para nós. When you pass vestibular, you enter university. Quando você passa no vestibular, você entra na universidade. Or, you enter university when you pass vestibular. Você entra na universidade quando você passa no vestibular. E a mesma regra, a mesma lancezinha da vírgula vale para o caso do when também, tá bom? Como aqui o when, que está no lugar do if, está no começo da frase. Então, eu tenho que ter uma vírgula separando a condição do resultado. Aqui, como o when está no lugar do if, né, no meio da frase, linkando o resultado à condição, então eu não preciso fazer a utilização aqui da vírgula, ok? Então, zero conditional, a gente usa para demonstrar um resultado que sempre acontece. E a first conditional? Eu vou usar em que situações? Eu vou usar para demonstração que pode, que vai ou não acontecer. Isso vai depender de quê? Vai depender da condição. Acontecer. Se vai acontecer ou não, vai depender da condição. A gente viu que lá na zero conditional sempre acontece. Independente da condição. Aqui não, na primeira condicional, a situação pode ou não acontecer. Só que precisa do quê?
Precisa da condição, é a condição que vai me dizer se vai ou não acontecer. Por isso que a estrutura aqui é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente assim. Dentro do resultado, eu tenho que trazer os meus verbos modais, will, may, can, ou modo imperativo, certo? Com relação a isso, vocês não precisam se preocupar, porque não vai ser cobrado de vocês que vocês construam sentenças condicionais. Vai ser cobrado que vocês saibam identificar se existe uma sentença condicional, que tipo de sentença condicional é essa, se é zero, first, second ou third, e identificar o que é resultado e o que é condição. Como é que a gente identifica? Vai atrás da condição, porque quando eu encontro a condição, o que sobra é o resultado. E aqui, gente, na primeira condicional, da mesma forma que eu inverti lá na Zilo, eu posso colocar o resultado ao final, eu também posso fazer aqui, e a mesma observação da vírgula também cabe aqui. Vai caber para todas as condicionais. Estão vendo? Que é a vírgula, né? Que está separando. Se eu tenho aqui o if, então isso aqui é a minha condição. Se for condition, ok? Separa a condição. And the rest, e o resto, é o resultado. Só que não, eu não quero fazer dessa forma. Eu quero primeiro colocar o resultado. Posso? Posso sim. If, opa, eu sei que onde está o if é a minha condição. Então, aqui é a minha condição. O que sobra? In the rest, what we have. O resto é o resultado. Então, aqui nós temos o resultado. Se eu invertir, então o if, ele está linkando, ele está conectando o resultado com a condição. Então, ele assume o papel da vírgula. Por isso que eu não vou colocar a vírgula aqui, ok? We have here one sentence. A gente tem aqui uma sentença. If you never try, you will never know. Se você não tentar, você nunca vai saber, ou nunca saberá. Eu posso dizer que aqui eu tenho uma condição e eu tenho um resultado, eu tenho uma sentença condicional aqui. Posso afirmar isso? Posso. Como? Quem que vai me dizer que isso aqui é uma condição? Esse cara aqui, ó. Então, esse aqui é a minha condição. If you never try, se você nunca tentar, então até aqui é a minha condição, ok? My condition. E o que vem depois? O que sobra? É o que a gente chama de quê? What you say of the rest of the sentence. You never know. This is the result. Aqui é o resultado. O que sobra é o resultado. Estão percebendo que como a condição aqui nesse caso está no início da frase, o que separa a condição do resultado é a vírgula. Eu poderia escrever isso aqui de uma forma diferente, eu poderia inverter, escrever primeiro o resultado e depois a condição. Posso sim. Só que quando eu fizer isso, eu tenho que atentar para quê? Para não colocar a vírgula. You will, que é nosso resultado, you will never know. Você nunca saberá. Você nunca vai saber. Aqui é a condição. Aí agora tá faltando, desculpa, aqui é o resultado. Tá faltando quem? A condição. If you never try. Aí eu vou escrever aqui a condição. Vou colocar vírgula aqui para separar? Não vou colocar, porque o if está assumindo o lugar da vírgula aqui. If you never try. Você nunca saberá se você nunca tentar. Então, é a mesma forma, são jeitos diferentes de falar a mesma coisa, né? Eu tanto posso usar a forma direta, que é essa forma em que a condição vem em primeiro lugar, como a forma indireta, que é a forma em que a condição faz a conexão entre os dois momentos, o resultado e a condição. Então, as duas formas estão corretas. O que é que vai ser cobrado de vocês? Vai ser cobrado que vocês construam, não, que vocês saibam identificar. Nesse caso aqui, você pediu para vocês identifiquem a condição e o resultado dentro dessa sentença.
Qual é a dica que eu dou para vocês? Sempre a gente começa pela condição, porque é ela que vai nos nortear. Eu tenho que procurar o if. Opa, you never know if you never try. Opa, tá aqui o if. Então, aqui é a minha condição. If you never try, condição. Se for condition, vai ser para condição. E o que resta, o que sobra? You will never know é o meu resultado. It's my result. R for result. R para o resultado. Ok? An example about this. Um exemplo disso daqui, né? Como é que isso pode ser cobrado de vocês, certo? Como eu estava dizendo, vocês não vão precisar construir sentenças no modo condicional. Vocês vão precisar identificar, certo? What's the relation between the two clauses in the sentence below? Qual é a relação entre as duas sentenças no período abaixo, né? Então, qual é o período? If this dental dream becomes a reality, stem cells will be taken for the patients. Aqui ele só quer saber a relação. Eu não preciso nem entrar aqui no mérito de tentar traduzir a sentença. Porque a gente, quando está fazendo uma prova de vestibular, o tempo é nosso aliado, pode ser nosso inimigo. Então, quanto mais tempo a gente ganhar, melhor, porque aí vão ter questões mais delicadas, mais complexas, vão requerer mais um tempo lá na frente, então a gente já ganha esse tempo para essas próximas questões. O que que acontece aqui? Eu tô vendo aqui que tem um if, não tô? Tem nem o que pensar aqui. Se eu vi um if, eu sei que eu tô falando de quê? De uma condição. Já resolvi a minha questão. Só, a questão não pede isso, mas eu vou fazer isso aqui com vocês. Pra gente ficar mais seguro com relação a isso, tá? Então, aqui eu já terminei, já respondi a minha questão. Opção, letra E, essa sentença é uma condição. Como é que eu sei? Porque tem o if. If é condição de condição. Não é? Embora seja redundante, mas é isso mesmo. Para ter uma condição, eu tenho que ter o if. Mas eu vou mais além. Vou pedir só mais uma coisa para vocês. Vamos classificar aqui quem é a condição e quem é o resultado. Onde está a condição e onde está o resultado. Eu disse que a primeira coisa que a gente tem que procurar é o if, não é? Então, onde está o if é onde está a condição. Então, se eu digo, if this dental dream becomes a reality, até aqui a vírgula, eu tenho a minha condição. C for condition, C para condição. Tenho aqui a vírgula separando, né? O restante, the rest, stem cells will be taken from the patient. O que sobra é o resultado, is the result. Poderia fazer isso aqui de uma forma invertida? Poderia. Eu poderia primeiro colocar o resultado. Stem cells will be taken for the patients if this dental dream becomes a reality. Mas aqui, se eu fizesse essa inversão, qual é o detalhe que eu ia ter que ficar atento? Que eu não ia separar o resultado da condição pela vírgula. Porque quem é que vai fazer essa separação? O próprio if, a própria condição. A questão não pediu isso. Eu fui um pouquinho mais além, tá certo? A questão só pede para a gente entender a relação que está aqui. Se tem if, não tem nem o que pensar. É condição e acabou. Ok? Next question. Here we have um poema, né? A gente tem aqui, da Emily Dickinson. If I can't stop on heart from breaking. Opa, já vi um if aqui. Another if here. If I can ease on life the aching. Então, nós temos aqui já sentenças condicionais. O que a questão está dizendo? O que o comando diz para nós? Emily Dickinson foi uma poeta norte-americana que viveu no século XIX. No poema, ela usa o primeiro condicional para expressar. A primeira condicional, gente, a gente usa para quê? Vou voltar só uns slidezinhos aqui para a gente ver. Demonstrar um resultado que sempre acontece. Então, aqui ele não está pedindo nem para a gente identificar onde tem condição, não. Ele já afirma que tem uma condição e ele já diz que tipo de condição é essa. É a primeira condicional. Então, a gente tem só que vir aqui em que situações eu posso usar a primeira condicional. Uma possibilidade real, uma situação irreal, um conselho, uma hipótese no passado, uma situação que sempre acontece.
Uma possibilidade real? Pode ser? Pode ser sim, é algo que pode acontecer. Uma situação irreal? Não. A gente viu que não existe isso. Conselho não é condição. Hipótese no passado? Pode acontecer, mas só nas outras condicionais que a gente vai ver ainda. A segunda e a terceira, que não é o nosso caso. A gente está falando de qual? Da primeira condicional. E uma situação que sempre acontece. Ok, pode acontecer também. Aqui nós temos que ir na questão que é mais correta. A primeira condicional diz o quê? Que vai ou não acontecer, de acordo com a condição. Então, sempre acontece, é só quando for a zero conditional. Então, o que é que nos resta? Uma possibilidade real. Algo que pode sim acontecer, ou algo que pode não acontecer. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Letra A. Ok, people? For today, your class is over. Have a nice week. Have a nice weekend. Take care of yourself. See you later.